conectado à história de empresas, à gestão, à RH, e por que a gente usa o termo storytelling, tá? Então vamos lá. Vou ler aqui, se não estiver saindo o slide, eu vou ler, tá? Só para ilustrar como subtexto sobre o que eu vou falar, tá bom? Uma introduçãozinha, o que é o ideia e ação storytelling. Então, é uma jornada para a composição de texto dedicada a construir uma comunicação que leve uma ideia a público, trilhando os parâmetros do storytelling. Todo curso Ideia e Ação é uma forma de proceder, como se preparar, como levar a público, ou seja, como tirar só de você, da sua cabeça, da sua escrita, como comunicar para outra pessoa uma ideia. Então, ideia e ação é como é que eu faço essa ideia, essa história, essa palestra, chegar a outra pessoa de uma forma eficiente. Então, eu estou usando uma palavra agora que é muito usada em storytelling, que é eficiente. Por quê? Porque o storytelling vai pensar a arte de contar histórias, vai pegar essas ferramentas dos grandes contadores de histórias e vai trazer para si, muito ligado marketing, publicidade, por isso essa área de empresas, vai trazer para si esse saber e vai usar a seu favor. Pode ser usado para engajamento, pode ser usado... Alguém usou a palavra muito boa, eu anotei aqui. Eu vou lembrando com o tempo, porque, né, tudo propósito. Propósito. Então, o que já me perguntaram, por que então usa storytelling? Não vai usar a arte de contar histórias? Por que o storytelling é ferramenta? Quando a gente pensa na parte artística de contar histórias, a história ela nasce de uma vontade do contador, até quem falou do propósito, eu estou com os nomes ainda no meu HD externo, mas quem falou do propósito falou sobre isso, do objetivo de contar a história. Ela, na área artística, ela nasce de uma vontade particular desse contador, desse narrador, desse encenador de teatro, desse escritor de livro. Quando isso é storytelling, isso quer dizer que você está usando uma história. Você está usando a arte de contar histórias para chegar a um determinado fim. Então, não é a história por si só. A gente pode escrever um livro, eu tenho livros de ficção, alguns de vocês têm livros de ficção, a gente escreve aquela história que a gente quer contar, a gente imagina uma ideia, um tema, uma coisa que vai passar e faz a nossa história. A gente não pensa, a gente pensa no nosso público? Pensa. Só que o objetivo final não é engajar o público a levantar da cadeira e comprar um refrigerante. O objetivo final não é fazer com que aquele grupo de pessoas que está ouvindo a minha história aprenda a história da minha empresa, ou a minha história conectada à minha empresa, ou a história que eu vou contar dentro da gestão para levar a um determinado comportamento. Quando a gente ouve o termo storytelling, ele está em geral, vou falar em geral, porque também não posso falar que está sempre, né? Ele está em geral conectado a essa área, que é uma área, então, que não artística, em geral, né? Que vai na arte de contar histórias e vem beber dessa fonte e falar, então aquilo ali pode ser bom. Então, se eu fizer o meu, eu vou chamar de audiência, tá? A pessoa, o público, esse público dessa história. Se eu fizer minha audiência se conectar com o meu personagem principal, talvez eu faça com que ela se emocione, com que ela chore. Então, o que eu quero, na verdade, é usar o storytelling para criar um roteiro de um comercial que, no fim, a pessoa vai se emocionar e querer chorar. Isso é uma ferramenta. Do lado de cá, do lado artístico, o storytelling é o quê? A arte de contar histórias, usando técnicas de composição com o objetivo de levar uma mensagem, uma ideia, uma história a público, levar para outra pessoa. Público, às vezes a palavra público parece que é bastante gente, né? Uma pessoa já é público. A gente está falando, tanto no ideação como em storytelling, a gente está falando em comunicação. Uma ideia que sai de um lugar e é transmitida para outro lugar. Então, na verdade, todos disseram o que é storytelling. O que é storytelling
a gente ouve vindo de várias áreas. Sendo assim, cada área que conta, né, ensina o seu storytelling para engajar no stories do Instagram. Né? Cada pessoa traz para sua área e explica o que é o storytelling. Mas vamos usar para nós este resumo simples. Nós vamos aqui, o Ideação Storytelling, a gente está tratando da arte de contar histórias. Nós vamos pegar essas ferramentas, essas técnicas, que lá, a parte, eu vou chamar de empreendedorismo, que essa parte empreendedora chama de storytelling, são ferramentas e técnicas que a parte artística usa, que já estão ali, não vou falar condensadas, mas elas já estão manejadas de uma forma, que elas já estão sendo manejadas há algum tempo, né, manejadas de uma forma que vem quase uma listinha de storytelling. A lista é simples, vai ter poucos elementos que o storytelling vai se focar para se preocupar no engajamento, na história, ou enfim, como eu vou levar essa história a público. Junto com isso, qual é a nossa última informação? O que é o Universo Caju? É o nosso grupo de teatro, sou eu, Camila, K, o Ju, o Júnior, que vai entrar aqui na câmera. Este é o Universo Caju. É um espaço que nasceu do choque de duas galáxias completamente diferentes. Que aquela Cacá lá do Lucas não ia dar conta, era outra pessoa, tá? Mas assim, artisticamente, a gente se encontra em 2015, a gente tem uma trajetória de carreira artística muito similar, porque somos ambos formados em artes cênicas com interpretação para teatro. Eu fiz em Londrina, na UEL, e o Ju fez em Campinas, na Unicamp. Em tempos próximos, porém diferentes, mas mais próximos. É que eu sou um pouquinho mais velho. Só um pouquinho. Ele precisou fazer 6 anos de engenharia para tomar coragem de entrar em artes cênicas. É só isso. Nós somos o Universo Caju. O Universo Caju concentra as diversas galáxias, as diversas coisas que integram a nossa vida artística e constituem o nosso modo de proceder, a forma com que a gente pensa a escrita de livros, a forma que a gente pensa o desenvolvimento de um texto para dramaturgia, um texto para literatura, um roteiro, do jeito que a gente pensa as coisas para a gente. O curso nasceu depois de nascer o Universo Caju, mas ele nasce muito junto no começo de 2018, não é 8? 2018, naquele curso Ideação Arte de Contar Histórias que a Manu fez lá em São João del Rei. Um dos cursos que a Manu fez em São João del Rei, que foi no comecinho de 2018. Tá? Nós já estávamos em pesquisa na parte de tradição oral, de contos orais, para a montagem de espetáculo, um espetáculo que seria de nós dois, para a montagem do grupo, mas ainda estávamos quase como se fosse hobby, não era 100% Universo Caju. A partir do começo de 2018, a gente começa a se soltar dos outros empreendimentos, das outras coisas que a gente fazia separadamente, das outras atividades, embora estivéssemos sempre juntos, porque somos um casal. Somos primeiro amigos desde janeiro de 2015, onde a gente integra a Companhia Trux, de teatro de bonecos, uma companhia que já está fazendo agora, acho que 30 anos, de teatro de animação no Brasil. Então, em janeiro de 2015, foi feito um teste na companhia para troca de elenco e nós dois entramos na companhia naquele momento. Começamos a trabalhar junto em 2005 e trabalhamos juntos até hoje. E em 2012... acho que a gente vira um casal e se torna o Universo Caju e passa a trabalhar junto. Resumir. É mais ou menos isso. A gente vai contar melhor essa história. Contextual super bem. A gente vai contar melhor a nossa história para vocês durante o andamento do curso. Porque não tem por que a gente ficar perdendo um tempão para falar o que a gente fez. Então a gente vai contar o que a gente fez a partir do momento que essas coisas forem se conectando aonde a gente for beber nas fontes, para a gente construir o que é o storytelling para a gente, para essa turma que a gente vai fazer aqui. Quer dizer alguma coisa no meu microfone? Tudo, hein? Tá bom, então pode ir para lá. Ah, tá bom. Puxa, fui expulsa.
Mas eu tô ouvindo tudo, viu, gente? Ó, pegando então nesta junção, nessa similaridade de trajetória artística que a gente tem, dessas fontes que a gente bebeu, dessas experiências que a gente teve, é que a gente constrói esse modo de proceder, essa forma de pensar como levar uma ideia à ação. Pera, eu ia falar alguma coisa que eu me esqueci. Tudo bem, não importa. Se eu esqueci, daqui a pouco eu lembro de novo. Mas era do... Ah, lembrei. Tá. Essa jornada do ideia e ação, então a gente vai beber em 3 fontes principais, que foi... Você acha que tá fazendo minha luz? É porque o sol tá correndo aqui atrás, vocês estão vendo que minha luz tá mudando, né? Pode falar, eu vou lidando com tudo. Vamos lá, é para isso que a gente faz ideia e ação, para não aparecer para o público o que está acontecendo aqui por trás. 3 pilares que constroem o nosso pensamento, que são as fontes de onde nós bebemos, de onde nós viemos, de onde vêm nossas experiências, tanto de estar no palco como de escrita. Primeiro vem do teatro, tá? Ambos somos pesquisadores, somos acadêmicos, já comentei aqui da pós-graduação, então somos pesquisadores, gostamos de estudar, de saber de onde vem as coisas, que eu acredito, particularmente, talvez o Ju não acredite, depois ele vai contar, ele não tem microfone hoje, ele conta depois, que eu acredito que é esse tipo de busca que me fez ir para um curso de artes cênicas, ou seja, de que fontes eu posso beber para construir o meu trabalho. Então, uma fonte que a gente vai ter é a atuação, é o atuar. Muitas coisas, quando eu comecei a aprender o storytelling, o que me chamou muita atenção era a similaridade daquelas técnicas com um raciocínio natural e lógico de um ator por trás de um texto. Durante todos os cursos de storytelling, eu venho fazendo os cursos de storytelling desde 2012, já eu pontuo melhor a história, tá bom? Desde 2012, em todos eles, eu fui colocando, claro, a minha observação quanto àquelas técnicas e fui trazendo fontes da artes cênicas, fontes do teatro e da atuação. Então a gente vai aqui ver as técnicas de storytelling, que estão aí em um monte de manuais, inclusive meu. A gente vai ver essas técnicas nas suas fontes primordiais. E a gente vai fazer um trajeto, para quem já passou pelos outros cursos de storytelling, a gente vai fazer um trajeto diferente. A gente vai fazer um trajeto de vivência, a gente vai fazer um trajeto que, quando todos nós, né, juntos, olharmos para trás, a gente vai ter ali a nossa apostila e a gente vai saber, ou seja, vocês vão saber dizer quais são essas técnicas. Ah, poxa, aquele primeiro exercício que eu fiz, a carta que eu escrevi tinha ali uma coisa. Ah, ali tem... Ah, olha ali, eu fazia a mesma coisa que eu fiz quando eu fui contar a história do Rei Leão, fiz a mesma coisa que eu escrevi na carta. Então, estou entrando onde agora? Estou entrando na importância de um exercício que a gente está pedindo para vocês, que é um diário de registro. Vou chamar primeiro de diário de registro, tá bom? A ideia é registrar diariamente. Sim, a ideia é que vocês registrem os exercícios feitos aqui, os toques que vocês tiverem durante esses 3 meses. Vamos pensar que é 3 meses de exercício do curso que vocês se dedicariam a este caderno de notas, tá? Pensei durante a semana alguma coisa, vi alguma coisa, a Camila me pediu para contar determinada história, eu estava contando uma história, vi outra, muita coisa que vai estar neste caderno que eu estou pedindo para vocês fazerem como se fosse um diário. Provavelmente a gente conversaria se nós estivéssemos no presencial. Aqui no online fica mais difícil, mas ao mesmo tempo é muito importante que vocês anotem para que vocês possam olhar para trás depois. Então, para que a gente possa orientar
e trabalhar essa parte de desenvolvimento, de aperfeiçoamento da habilidade de contar histórias, a gente depende de vocês observando vocês mesmos, vocês observando o outro que vai realizar e mostrar um exercício similar. Então pode acontecer, vamos supor que eu pedi um exercício para contar a história do Rei Leão. Aqui a gente está em 26 no Zoom, mas são 42 inscritos. Nós não vamos conseguir ouvir a história do Rei Leão de todos. A gente vai ouvir de alguns. Uma coisa que o Ju me contou que ele aprendeu lá na... Minha cadeira fez eu estar lá na universidade, que ele falou que aprendeu logo de cara. Quando o professor chama e fala, alguém quer mostrar, quem vai primeiro tem mais aula. Mas também quem vai primeiro escuta mais. Tá? Então, nós temos 2 exercícios. Nós vamos estar dando feedback para vocês. Já pedi para vocês controlarem, falar, olha, eles não deram nenhum feedback de nenhum exercício meu ainda, tá na hora de eu mostrar meu exercício. Porque o mais importante para a gente e para vocês é o que a gente conseguir dar de feedback do material que vocês estão compondo. Então, assim, em resumo, em essência, nós somos 2 diretores de atores e diretores de autores. Então, o melhor que a gente trabalha é o material de vocês. Eu vou trazer materiais, nós vamos trazer materiais para que a gente exercite, eu vou mostrar muitos materiais nossos, o que a gente entra num outro âmbito. Nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ver que só vão ter fotos nossas, autorais. Por quê? Porque eu optei para esse curso para não ter nenhuma imagem de outra pessoa, de outro lugar, mesmo que fossem de cursos antigos. E nessas imagens vão estar contando também um pouquinho da nossa história. Então vocês vão ver que vai estar distribuído aí. Então vamos em frente. Falei da importância do diário, que a gente vai retomar mais lá pra frente. Mas isso continua aquele combinado. Não deu pra fazer, não posso fazer, não quero fazer. Gente, o curso é de vocês, hein? Tá todo mundo em casa, tá bom? Vou em frente. Vou perguntar ao pessoal do Zoom. Alguém quer fazer alguma pergunta?